Verão pede um sorvete bem geladinho, né? Hoje a gente tem toda uma estrutura que permite produzir sorvetes em escala industrial e armazenar com facilidade. Sejam os freezers das sorveterias que oferecem aqueles buffets imensos, até os carrinhos de picolé que fazem a nossa alegria na beira da praia. Mas o sorvete já era uma iguaria de verão no século XIX, um bom número de décadas antes das geladeiras como a gente conhece sequer serem inventadas. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está na temporada de verão do canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história dos sorvetes e como no século XIX uma mulher inglesa revolucionou totalmente a fabricação deles. Essa é Agnes Bertha Marshall, cozinheira, empreendedora e carinhosamente apelidada de a rainha dos sorvetes na era vitoriana. Agnes era uma cozinheira profissional e embora a gente não saiba lá muitos detalhes da vida dela, a fofoquinha edificante dos jornais da época nos dá conta que ela teria estudado culinária fora da Inglaterra com chefes renomados em lugares como Áustria e França. Agnes Marshall fundou uma escola de culinária em Londres em 1883, tendo seu marido como sócio, e ainda publicava uma revista semanal de culinária. O casal também abriu uma das primeiras lojas especializadas em instrumentos de cozinha, e juntos eles registraram várias patentes de inovações para facilitar o trabalho dos cozinheiros. Dentre elas, a primeira sorveteira, registrada em 1885, mesmo ano em que Agnes Marshall publicou o primeiro tratado de culinária dedicado somente a sobremesas geladas. E para explicar para vocês por que a invenção de Agnes Marshall era tão revolucionária, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e contar para vocês a história de como os sorvetes surgiram. A maioria dos sorvetes que existem hoje em dia são feitos a partir de uma mistura de algum tipo de creme à base de leite, açúcar e um elemento que adiciona sabor. Mas as primeiras bebidas e sobremesas geladas não necessariamente levavam esse creme na receita, mas sim gelo. Referências a bebidas e sobremesas geladas ou à base de gelo são encontradas em vários momentos da história e em diversas partes do globo. Uma das minhas favoritas é sobre como o imperador romano Nero, no século I, mandava seus escravos subirem as montanhas em busca de gelo, que ele misturava com mel, néctar e polpa de frutas. E isso é muito mais próximo do que hoje a gente chamaria de uma raspadinha do que do conceito moderno de um sorvete propriamente dito. Mais além dos romanos, os gregos antigos, os povos da Mesopotâmia, japoneses, árabes e chineses já tinham o hábito de armazenar gelo. E isso era feito trazendo gelo das montanhas no inverno e guardando em poços bem fundos, onde o gelo era prensado e podia ser escavado quando necessário. Uma técnica tão eficiente que ela ainda era usada na Europa no final do século XIX. Os palácios reais e as grandes casas da nobreza tinham os seus próprios poços de gelo, mas o gelo também era vendido em estabelecimentos comerciais nas cidades. E nos Estados Unidos, o gelo era extraído de grandes lagos congelados e enviado de navio para várias partes do mundo, inclusive aqui para o Brasil. O segredo para que o gelo chegasse nos países do hemisfério sul era que os blocos fossem grandes e empacotados com serragem e sal. E por mais louco que isso pareça, o sorvete, que é uma sobremesa doce, provavelmente não existiria hoje em dia sem o sal. Durante a Idade Média, alguns povos do Império Árabe produziam uma bebida/sobremesa chamada charab, lascas de gelo misturadas com um xarope doce de frutas como cereja, romãs e marmelo. Para conseguir transportar o gelo mesmo em regiões quentes, os árabes desenvolveram uma caixa específica para isso, que era uma caixa com 2 compartimentos. O compartimento de fora era preenchido com gelo misturado com sal, que abaixa radicalmente a temperatura do gelo, e dentro desse primeiro compartimento grande se colocava uma outra caixinha, essa sim com o gelo puro. E essa mistura de sal e gelo que tinha na volta era responsável por não deixar que o gelo da caixinha de dentro derretesse. Eu não sei se isso faz sentido. Foi provavelmente nas cruzadas que o charab chegou à Europa. E os cozinheiros italianos começaram a criar receitas diferentes. Primeiro com o acréscimo de vinho, especiarias e mel, e depois açúcar e ovos, dando origem ao sorbeto. Inclusive, foram os italianos do século XVII que tiveram a brilhante ideia de misturar no sorbeto o chocolate que era trazido pelos colonizadores espanhóis aqui da América e que descobriram também que colocar leite mais açúcar só deixava o negócio mais gostoso.
Mas essas primeiras misturas precisavam ser cozidas e depois enterradas nos poços de gelo para poder endurecer. E isso é um dos motivos que explica, por exemplo, por que até 1880 o consumo de sorvete era muito baixo e era muito restrito a uma elite específica, que era quem podia ter poços de gelo em casa. Uma outra razão para esse baixo consumo de sorvetes antes de 1880 é que até essa década o açúcar ainda era um ingrediente muito caro no mercado europeu. As primeiras tentativas de tornar a produção de sorvete mais rápida são do final do século XVII, quando alguém teve a brilhante ideia de retomar o lance do sal. Em um balde de madeira, colocavam-se lascas de gelo com sal, e então um tubo de metal com alça, contendo a mistura do sorvete, era colocada nesse balde e precisava ser mexida à mão. E isso levava de 30 a 45 minutos na melhor das hipóteses. E é por isso que a sorveteira inventada por Agnes Marshall fez tanta diferença na vida. Ela ainda usava a mistura de gelo e sal, mas tinha uma manivela que tornava o processo mais rápido, e o sorvete já começava a congelar com apenas 5 minutos de trabalho. Mas os nossos amigos vitorianos não são conhecidos por gostar de coisas simples, e simplesmente pegar o sorvete, botar num potinho e despachar para a mesa, assim, simplão, não era um negócio que funcionava. Sorvetes tinham que ser servidos em formatos bonitos. E para isso havia formas metálicas específicas para moldar os sorvetes depois que eles estavam prontos. O que é bem diferente do modo como a gente consome esse tipo de sobremesa hoje, seja no formato de picolé, no potinho plástico comprado no mercado ou no meu favorito, que é a casquinha. O que, por sua vez, é uma outra invenção da Agnes Marshall, porque foi ela que sugeriu que se fizesse massa de biscoito redonda, assasse, desse o formato de um cone e que esse cone fosse preenchido com chantilly ou com sorvete para que ficasse mais fácil de consumir a sobremesa. O que foi muito importante para que o sorvete pudesse ser consumido fora dos ambientes super rígidos da sala de jantar vitoriana. E para que as sorveterias se espalhassem pelo mundo no início do século XX, inclusive aqui no Brasil, onde as receitas europeias se misturaram aos ingredientes locais e nos deram verdadeiras joias, como sorvetes de cupuaçu, de coco e de goiaba. E se você curtiu esse vídeo geladinho, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e me conta aqui embaixo nos comentários se você é time potinho ou time casquinha quando o assunto é sorvete.